Princípio de operação. Tenho aqui o meu estator, o meu rotor. Eu vou ter um campo magnético do estator, que vai girar numa velocidade que eu vou chamar de velocidade síncrona. A velocidade síncrona que eu representei com a letra N. Por que representei com a letra N? Porque N é a variável que a gente usa para representar a velocidade em rotação por minuto. Rotação por minuto. F, frequência, hertz, ômega, velocidade angular, radiano por segundo, N, velocidade, que é rotação por minuto. Professor, rotação por minuto não é velocidade, é frequência também, eu sei, mas a gente chama de velocidade. Todos os livros chamam de velocidade, a gente aprende como velocidade. Eu só me toquei de fato que era frequência um dia desses, quando o aluno falou, mas não é velocidade, é rotação por minuto, é a mesma coisa de ciclo por segundo. É a troca de frequência, de um tipo de frequência de um ciclo por segundo por ciclo por minuto. Mas a gente chama de velocidade. Então a gente chama aqui de frequência, velocidade angular, e aqui a gente chama de velocidade em rotações por minuto. E aqui eu tenho um enrolamento concentrado, bobina concentrada no rotor. Vou colocar aqui, deixa eu fazer melhor aqui. Primeiro eu vou indicar o campo magnético deste enrolamento. Eu vou colocar a corrente aqui saindo com ponto e aqui entrando com X. Regra da mão direita. Se a corrente está saindo aqui, o eixo magnético aqui está assim. Faça seu exercício. Isso não pode ser dúvida para você. Aqui eu tenho o eixo magnético do campo magnético criado pelo rotor. Aqui eu tenho, obviamente, o norte. Nesse lado eu tenho o sul. Eu vou ter o campo magnético do estator. Fiz questão de representar dessa forma aqui, para poder, primeiro esse campo, para poder fazer isso. Aqui é o campo magnético do estator. Aqui eu vou ter que escrever H do rotor. Ficou melhor assim. H, porque H já é campo magnético. E aqui, olha só, H do estator. Ficou melhor. Eu configuro, deixo compacto. Aqui eu tenho o norte e para o outro lado eu tenho o sul. Pessoal, fez certo? Não está errado, não? Os dois, cada um para um lado. Tá estranho, não? Não tá estranho, não. Eu quero te lembrar que o campo magnético do estator, ele vai girar na velocidade síncrona e eu vou botar aqui no sentido anti-horário. A tendência é que o polo sul do rotor persiga o polo norte do estator. Então a forma de indicar é essa. Se o polo norte está aqui e o sul está aqui, é essa forma que vai funcionar em regime permanente. Dessa forma que vai funcionar em regime permanente. Aqui tem um comentário que a gente tem que fazer. Suponha que a operação dessa máquina esteja ocorrendo numa boa. Você conseguiu fazer a máquina partir, você não sabe como ela chegou na velocidade síncrona, mas ela chegou. Então o rotor está girando também na velocidade síncrona. O polo sul está perseguindo o polo norte. Ambos na velocidade síncrona. Esse exercício é fácil de imaginar. Feche o seu olho, imagine o campo girante, imagine o rotor girando junto. Beleza, campo girante do estator, o rotor girando junto. O rotor tem o seu campo magnético também, acompanhando. Agora eu peço a você um outro exercício mental. Que você considere que o campo magnético do estator, que é criado pelas correntes, está na velocidade síncrona. Esse aqui em azul. Mas que o rotor não está na velocidade síncrona. E, portanto, o campo magnético do rotor, que é estacionário em relação ao próprio rotor, não está na velocidade síncrona. Faça esse exercício aí mentalmente. Significa dizer que se essa velocidade daqui e essa são diferentes, ou seja, aqui não é mais ns, n diferente de ns, pode pensar abaixo. Abaixo, n é menor do que ns, significa dizer que esse polo norte e esse polo sul não ficarão na mesma distância. Como ns é maior do que n, esse polo norte uma hora vai se afastando, e uma certa hora ele estará atrás desse polo sul. Ele deu a volta, porque está em velocidade maior, ele vai e alcança.
A força no começo era de atração, impulsionando o rotor no sentido anti-horário. Agora que o polo norte do estator chegou aqui, a força de atração, impulsionando o rotor no sentido oposto. Tá difícil dessa máquina funcionar desse jeito, não é? Imagine agora que N é maior do que NS. Aqui tu botei diferente, mas imagine que o rotor está girando numa velocidade maior do que o campo girante do estator. Faça exercício mental. Significa dizer que esse polo sul do rotor, desculpe, ele está em velocidade maior e aqui ele está sendo impulsionado para manter a velocidade no sentido anti-horário. Mas se ele tem velocidade maior, uma hora ele estará aqui, ele vai passar. Quando ele passar, significa dizer que a atração vai continuar, mas agora com a tendência de criar torque em sentido oposto. Esta máquina não tem como funcionar noutra velocidade do rotor que não seja a velocidade síncrona. Todas as vezes que você imagina um rotor funcionando a uma velocidade diferente da síncrona, significa dizer que ora ele cria torque para manter a rotação, ora ele cria torque para frear o rotor. Então, esta máquina vai ter, em regime permanente, um torque médio igual a zero. Ela vai vibrar, mas não vai funcionar. Metade do ciclo de uma volta, o torque ajuda, na outra metade o torque atrapalha e ela freia. Torque médio numa volta igual a zero. Esta máquina se chama máquina síncrona porque a única possibilidade dela criar torque médio diferente de zero é quando o rotor está na velocidade síncrona. O que é que eu quero falar aqui de princípio de operação? Olha só, eu quero que você veja uma coisa. Eu vou colocar aqui um rotor, ele vai estar dentro do estator. Vamos focar aqui 3 bobinas. Eu tenho, preste atenção em mim, NS, aqui. Eu tenho um polo norte, um polo sul, um polo norte, um polo sul. Eu tenho um polo norte, um polo sul, um polo norte, um polo sul. Por que eu representei assim? Porque significa dizer que primeiro esse polo norte vai passar por essa bobina A, induzir tensão, porque ele vai ter o fluxo magnético dele, induzindo tensão. Depois vai passar este polo sul, depois vai passar este outro polo norte, depois vai passar esse outro polo sul. Posso fazer até melhor. Ó, fiquei aqui entusiasmado, ó. 2, 3, 4. Ficou bom, ficou bom. Ficou excelente isso aqui, ó. Excelente. 4. Primeiro passa o N1, depois o S2, depois o N3, depois o S4. Esse induz tensão, depois induz tensão o sul, depois induz tensão norte, depois induz tensão o sul. E eu consigo construir a minha senoide de tensão induzida na fase A. Aí eu quero que você note. Opa, aqui volta, né? Aqui volta. Eu quero que você note. Eu dei uma volta mecânica. E eu consegui dar 2 voltas, 2 ciclos magnéticos, que obviamente vão induzir tensão também em 2 ciclos. Uma volta mecânica, 2 ciclos elétricos. Significa dizer que se eu quiser uma frequência fixa, se eu quiser não, porque eu tenho uma frequência fixa de 60 Hz no Brasil, uma volta mecânica, o norte estava aqui e depois que deu uma volta inteira que ele voltou para o mesmo lugar, eu dei 2 voltas, 2 ciclos elétricos. Eu tenho uma frequência fixa de 60 Hz. Significa dizer que se eu precisar girar com a velocidade lenta, o rotor, para o mesmo 60 Hz, eu posso criar uma máquina com um monte de polos, porque no final das contas, a única forma de eu conseguir o mesmo 60 Hz, já que uma volta mecânica me daria muitos ciclos elétricos, é se o rotor girar bem devagar.
Se eu tiver uma máquina com apenas 2 polos, por exemplo, a única forma de eu construir os 60 Hz é se eu girar ela mais rápido. Se eu tiver um monte de polos, 100 polos, por exemplo, eu tenho que girar ela devagar para ter o mesmo 60 Hz, na velocidade bem menor. Se eu tiver 2 polos, P igual a 2, uma volta mecânica igual a um ciclo, consegui, elétrico. Se eu tiver 4 polos, como foi o caso aqui, P igual a 4, uma volta mecânica e dá 2 ciclos elétricos. Eu vou para o exagero. Eu vou para o 6, na verdade, porque o 6 também é muito comum, viu? 6 polos. Uma volta mecânica me dá 3 ciclos elétricos. Olha, essa relação pode continuar de forma infinita. 1 para 1, com 2. Com 4, multipliquei por 2, com 6, virou 3. Significa dizer que no final das contas, eu tenho que P sobre 2 vezes a frequência mecânica do rotor é igual à frequência elétrica. Deixa eu aparecer de novo, porque eu já estou no espaço aqui. Ok. Essa equação é útil, é utilizada, só que ela é mais utilizada de outra forma. Porque a frequência elétrica tipicamente é conhecida. Tipicamente, a gente trata a máquina com 60 Hz. O que é que a gente quer saber, então? Geralmente a gente quer saber a própria frequência mecânica. Ah, mas ela não é fixa? Ela até é fixa, mas dentro do ponto de vista de projeto, ela depende da quantidade de polos. A frequência elétrica não, é 60 Hz. A velocidade mecânica depende da quantidade de polos. Então, eu tenho aqui, ó, 2 sobre P, FE. De ciclo por segundo para ciclo por minuto, que é fazer velocidade mecânica. A velocidade mecânica é igual a 2 sobre P, FE, vezes 60. O 60 surge aqui, transformação de segundo para minuto. E a gente passa a ter que velocidade mecânica é igual a 120 FE sobre P. 120. 60 vezes 2, 120. Essa velocidade mecânica não é uma velocidade variável. Essa velocidade mecânica, a gente já viu, só serve uma, não serve duas, não serve três. A única velocidade que isso aqui funciona, a única relação que a gente está tratando é quando essa velocidade mecânica é exatamente aquilo que a gente chama de velocidade síncrona. Então, vou ser sincero, eu vou chamar nada disso aqui de N mecânico, eu vou chamar isso aqui já de velocidade síncrona, NS. É daqui que surge esta equação, ou esse entendimento sobre a velocidade síncrona em rotações por minuto é igual a 120 F sobre P. Esse F é a frequência elétrica da fonte. Eu vou dizer da fonte, por que motivo? Porque a fonte é a rede elétrica, mas quando tu vai tratar de um pouquinho de controle, o mínimo, a fonte pode ser um inversor e a velocidade varia. Então, deixa eu deixar o nome já genérico da fonte. A fonte para a gente vai ser tipicamente a rede, mas é assim que é a vida. P, quantidade de polos.